Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Defensores para mais um vídeo de resposta às heresias que estão aí circulando pelas redes sociais, pela rede mundial de computadores, a famosa internet. E este vídeo é, na verdade, uma tréplica ao vídeo anterior do meu amigo comediante do Porta dos Fundos Adventista. Eu só queria saber uma coisa. Com o senhor Leandro Quadros, que é um dos fundadores aí dessa Liga Apologética. Este rapaz, ele fala por todos aí da Liga Apologética? Porque, olha, o último vídeo dele foi de dar dó, viu? Foi de dar dó mesmo. Foi cada pérola. Então eu gostaria de saber se realmente os pensamentos dele refletem aí o pensamento da Liga Apologética. Porque eu vou dizer uma coisa, rapaz, essa Liga Apologética é uma incógnita. Apareceu cada figura aí já. Olha, se cobrir, vira circo. Se cercar, vira hospício. O negócio é fenomenal. Bom, eu anotei o último vídeo que ele mandou. Eu não tive tempo de falar, né, de gravar vídeo, porque eu trabalho todos os dias, chego tarde e chego cansado e não dá ânimo para fazer vídeo. Mas hoje é sábado, é o dia de descanso adventista. Então eu resolvi trabalhar fazendo mais um vídeo resposta. E eu anotei, assim que ele gravou o último vídeo dele, uma réplica ao que eu disse, eu anotei algumas coisas, estão aqui desde daquele dia, né, que eu quero refletir. A maioria das coisas, os primeiros 5 minutos do vídeo dele, na verdade, foi argumentos pífios, tá? Só foi ad hominem. Por exemplo, ele fala sobre o CACP falar mal da Igreja Adventista. O CACP não fala mal da Igreja Adventista. O CACP fala verdades a respeito da Igreja Adventista. São coisas completamente diferentes, meu amigo. Ele diz que nós estamos apanhando, estamos acostumados a apanhar, que, na verdade, nós queremos inscritos para o canal, que o canal dele tem mais inscritos que o nosso, que nós estamos faturando em cima dele. É tanta besteira que, olha, não vale a pena comentar, tá bom? Não vou refutar essas besteiras, vamos direto ao assunto aqui. Ele falou algumas coisas que merecem atenção, de tudo que eu anotei, então é sobre isso que eu quero comentar. Vamos direto à resposta que eu pedi para ele no meu último vídeo. Eu simplesmente fiz um desafio. Por que que Ellen White, ela, durante 68 anos, ela não disse nada para corrigir Joseph Bates e James White, ou Tiago White, que era o marido dela, a respeito da interpretação de Saturno e Júpiter? Os dois, como os demais adventistas, eles acreditavam que a visão dela, quando ela fala que ela esteve em 7 luas e viu Enoque num desses planetas aí, ela estava viajando para Saturno e Júpiter e um outro planeta que eles acabaram falando, não sei se é Urano, enfim. Eu fiz essa pergunta para o meu amigo adventista e ele não me respondeu. Ele simplesmente saiu pela tangente dizendo que ela não teve uma revelação. Ela não teve uma revelação. Isso foi o máximo que ele conseguiu de resposta para ocultar o silêncio de Ellen White durante 68 anos e não corrigiu os seus amigos. Então, ela não teve uma resposta para dar, ela não teve uma revelação de Deus para corrigir tanto Joseph Bates como o seu esposo Tiago White. Ele disse também que não era relevante naquele momento para ela falar sobre isso. Enfim, pelas respostas que ele deu, dá para perceber que a Igreja Adventista se meteu em uma enrascada com essa mulher, tá? Porque foi óbvio que ele está tentando passar panos quentes, que ele está tentando sair pela tangente e veio com esses argumentos absurdos para tentar justificar Ellen White. Ele disse que ela não teve uma revelação de Deus, então, para corrigir ali Tiago White e os demais adventistas que interpretaram que ela foi em Saturno, em Júpiter. Enfim, essa foi a tentativa de resposta dele. Veja bem, quer dizer que então Deus deixou todos os adventistas, Joseph Bates e Tiago White, até a sua morte, sem uma resposta convincente. Deus deixou-os
no erro até a morte deles, né? E até agora, recentemente, os adventistas acreditam que ela foi em Saturno e em Júpiter. Por exemplo, eu citei para vocês Arnaldo Cristianini, batendo o martelo e falando, isso na década de 70, tá? Batendo o martelo e falando que ela esteve em Saturno e esteve em Júpiter. E ninguém corrigiu Cristianini dentro da Igreja Adventista aqui no Brasil. Bom, veja bem, é claro que isso é apenas uma cortina de fumaça. É claro que isso é uma lorota. Por quê? Porque Ellen White, quando ela queria, ela corrigia outros a respeito de estar interpretando errado os seus testemunhos e as suas visões. Eu tenho aqui comigo o livro Mensagens Escolhidas, onde ela corrige pessoas que estavam interpretando errado os seus testemunhos, as suas visões. Olha o que ela diz em Mensagens Escolhidas. Tendes tirado também de sua conexão porções dos testemunhos que o Senhor tem dado para benefício do seu povo, e as aplicaste mal para sustentar vossas teorias errôneas. Olha aí. Tomando emprestado ou roubando a luz do céu para ensinar aquilo com que os testemunhos não se harmonizam e que sempre têm condenado. Veja bem, essas eram pessoas que estavam interpretando de modo errado as palavras de Ellen White, os testemunhos, as suas visões. Mas tem mais. Ela vai continuar. Alguns aqui apanham da palavra de Deus e também dos testemunhos parágrafos ou sentenças destacados que podem ser interpretados de maneira a se ajustarem às suas ideias, e nelas se detêm. E encastelam-se em suas próprias posições, quando Deus não os está dirigindo. Aí está o vosso perigo. Tomais passagem dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo de um povo mais puro, santo, que surgirá. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Percebeu? Quando as pessoas estavam interpretando errado os escritos dela, interpretando errado as suas visões, os seus testemunhos, que alegadamente ela recebia de Deus, imediatamente ela vinha e corrigia. Percebeu, meu amigo do Porta dos Fundos? Tá? Isso que você falou não cola, tá? Porque ela tinha chance de ter corrigido Joseph Bates como Tiago White. Aí você me diz que não, isso não era importante. Como que não era importante? O cara, então, interpretou Ellen White errado, tá? Espalhou essa interpretação para toda a Igreja Adventista, publicou essas interpretações errôneas, e aí deixou todos os adventistas falarem que ela esteve em Saturno e Júpiter, sendo que alegadamente ela não esteve, e você fala que não havia importância para ela corrigir. É só quem é crédulo mesmo, como pessoas assim, que acreditam realmente num argumento tão pífio como este. Então, veja bem, Ellen White teve chance, ela teve 68 anos para corrigir, mas ela não corrigiu, sabe por quem? Por quê? Porque era Joseph Bates, que sustentava, tinha dinheiro para ajudar o casal White, né? E o outro era o seu esposo. Por isso que ela não corrigiu. Agora, outros irmãozinhos, né? Menos importantes, que interpretavam errado os seus testemunhos, as suas visões, aí sim ela colocava a pena dela para exortar, corrigir, né, esses irmãos que a estava interpretando de modo errôneo. Então, a minha pergunta, ela está no ar ainda. Por que Ellen White não se manifestou durante 68 anos, não disse uma só palavra? Como eu disse, quem cala consente. Ela sabia muito bem do que eles estavam falando. Ela ouviu o que eles estavam falando. Ela sabia o que eles tinham escrito no livro Uma Palavra ao Pequeno Rebanho. E sabe por que ela não falou nada? Porque era da bolinha dela. Se fosse outros, ela tinha corrigido como esses que eu acabei de ler para você aqui em Mensagens Escolhidas, tá bom? Então, a situação, a questão é tão vexatória, que eles precisam usar desses expedientes tão assim, superficiais e ridículos até. Né? Mas vamos lá. Ele disse também que Ellen White, para justificar, né, que Ellen White utilizou secretárias, eu disse que as secretárias eram pessoas que serviam Ellen White. Ela teve mais de 20 secretárias aí ou cerca de 20 secretárias durante a sua vida.
Ele disse que ela estava imitando Paulo, porque Paulo tinha secretárias também. Olha que interessante, né? Ele está fazendo alusão aí aos amanuenses do primeiro século. No primeiro século era muito comum usar amanuense. Amanuense nada mais era do que pessoas que escreviam cartas, né, para outras pessoas que muitas vezes ou eram muito ricas e tinham esses escravos que sabiam ler e escrever, e eles escreviam então essas cartas, ou então eram analfabetas, elas não sabiam ler, mas tinham dinheiro e mandavam essas pessoas aí escrever. Paulo tinha os seus amanuenses, sim, ele escreveu, ele utilizou em Romanos, em outras cartas também, ele utilizou vários amanuenses, inclusive Pedro também utilizou amanuense, tá? Mas veja bem, vamos colocar aqui a diferença entre um amanuense, que Paulo e Pedro usaram, e as secretárias de Ellen White. Não adianta querer misturar as coisas não, porque quem conhece a história da Igreja Adventista não vai cair nesta não, tá? Veja, os amanuenses de Paulo eram simplesmente pessoas que escreviam a carta. Paulo sentava, estava ditando essas cartas e eles escreviam e direcionavam essas cartas para as comunidades, para as igrejas às quais Paulo estava exortando, estava escrevendo. Era só isso, tá? Uma pessoa sentava, Paulo ditava, ela escrevia e ele levava até as igrejas. Isso que era uma amanuense, tá? Agora, como que eram as secretárias de Ellen White? As secretárias de Ellen White eram aquelas que sentavam e Ellen White ditava e elas escreviam e mandava para as igrejas adventistas? Não era nada disso. As secretárias de Ellen White, na verdade, eram editoras, elas modificavam os manuscritos de Ellen White, elas esticavam, colocavam palavras, arrumavam, corrigiam ortografia, corrigiam gramática, colocavam as palavras de uma maneira mais clara, porque Ellen White ela era uma semi-analfabeta. Ela, durante os seus 9 anos, ela recebeu uma pedrada, como eu falei, na cabeça, ela não pôde ir na escola, tá? E aí os adventistas, né, como eu falei no último vídeo, eles gostam de destacar, né, como um fato de orgulho que ela escreveu mais de 25 milhões de palavras, né? É o milagre dos 25 milhões de palavras. Mas como que ela escrevia? Escrevia porque as suas secretárias escreviam para ela. E não só escreviam, elas editavam, elas corrigiam, tá? Na verdade, as secretárias é que faziam tudo. Esses livros que você tem hoje, tá? O Desejado de Todas as Nações, Primeiros Escritos e todos os outros livros de Ellen White, tá? Eram essas pessoas que faziam, literalmente faziam esses livros. Pegava uma frase aqui de uma carta dela, pegava uma frase de outra, remendava, colava e montava os livros, tá? Teve duas secretárias, uma chamada Fanny Bottom, e a outra que era sobrinha dela, a Mariana. Essas duas começaram a entrar em depressão profunda porque descobriram que Ellen White plagiava. Inclusive a Fanny, ela veio a público e falou isso, mas a pressão psicológica dos adventistas em cima dela foi muito grande. E no final as duas acabaram mortas, né, morrendo esgotadas de tanto trabalhar ali para Ellen White num extenuante serviço ali de cópias e corrigir e mandar artigos. Elas escreviam os artigos de Ellen White para a revista adventista, né? A Review and Herald, na época. Elas escreviam e muitas coisas ali eram delas. E elas mesmas falaram isso, tá? Elas reivindicavam também, tá? Os créditos, porque muitas coisas ali eram delas. Era assim que o espírito de profecia recebia suas revelações de Deus. E o pior, essas pessoas também copiavam coisas de livros, tá? Indicavam histórias de outros livros e Ellen White incluía como se fosse revelação de Deus, tá bom? Então, você está comparando duas coisas completamente diferentes, tá? Amanuenses de Paulo e Pedro eram uma coisa, eram pessoas que escreviam as suas cartas, só isso. As secretárias de Ellen White, ela praticamente que faziam os seus livros, tá? Elas mexiam, modificavam as coisas. Muito bem, eu acho que a resposta já está dada aí. Olha, na carta 41 de 1895, olha o que está escrito. Ellen White falando para Mariana, tá? A sua sobrinha que era sua secretária.
Mariana pega avidamente toda a carta que escrevo a outras pessoas a fim de encontrar frases que ela possa usar na vida de Cristo. Ela tem coligido tudo o que relaciona com as lições de Cristo a seus discípulos, de todas as fontes possíveis. Depois que terminar a reunião campal, a qual é muito importante, hei de instalar-me em algum lugar em que possa dedicar-me à obra de escrever sobre a vida de Cristo. Então veja bem, ela utilizava secretárias completamente diferentes do que Paulo e Pedro utilizavam a função dos amanuenses no primeiro século, tá bom? Então esse argumento aí, meu amigo, pode usar outro, tá? Pode inventar outro, que esse não cola não. Mas vamos lá. Ele também fala, né, o que o Ellen White fez se compara, por exemplo, à questão das fontes, de usar fontes de outras pessoas, se compara ao que está na Bíblia. Então ele falou sobre Lucas, né, que Lucas ele utilizou fontes externas à revelação, assim como Ellen White também, tentando, é claro, limpar a barra da sua profetisa, né? Como que se dizendo, olha, a Ellen White ela não foi plagiadora não, ela utilizou realmente fontes de outras pessoas, né? Ela utilizou livros que não eram dela, mas também a Bíblia fala e mostra que os escritores bíblicos também procediam dessa maneira. Aí ele vai citar Lucas, ele vai citar o Antigo Testamento. Agora, eu acho que você nunca leu o capítulo 1 de Lucas, né? A introdução, o prólogo de Lucas. Lucas deixa bem claro que ele fez uma história, o que a gente chamaria hoje de história oral, né? Ele consultou pessoas, ele foi pesquisar as fontes que estavam desde o princípio com Cristo. Então ele fala que ele pegou isso não de uma revelação de Deus, meu amigo. Ele pegou isso de pessoas as quais ele estava consultando ali em Jerusalém, porque teve uma época, porque Lucas andava com Paulo, e teve uma época em que Paulo foi para Jerusalém. Possivelmente nessa época, Lucas aproveitou para passear ali e coligir ali vários testemunhos de irmãos que conviveram com Cristo. E ali ele escreve para Teófilo, para firmar Teófilo na fé. Então, completamente diferente, viu? Por exemplo, João e Mateus foram testemunhas oculares. Eles não precisavam de usar fontes. Eles foram testemunhas oculares. Marcos é um evangelho que talvez usou realmente fontes de outros locais, mas Marcos é um evangelho resumido, tá? É o evangelho da dinâmica. Ele não teve tempo, talvez, de citar essas fontes. Talvez Marcos fosse a única exceção para isso. Por exemplo, os livros de Samuel, Crônicas e Reis, eles citam as fontes. Olha, isso é o que está escrito no livro dos reis de Israel. Isso é o que está escrito nas crônicas dos reis. Eles estão citando as fontes nas quais eles estão consultando. Agora, Ellen White fez isso? Ela não fez isso. Tá? Alguém vai falar, não, mas o grande conflito, ela fala lá que consultou algumas fontes. Isso depois de 1911, que o grande conflito passou por uma grande revisão. Tá? Aí eles foram obrigados, por insistência de alguns adventistas, foram obrigados a colocar as fontes ali dos historiadores que ela estava usando. Mas os manuscritos do grande conflito original, ela não citava nada. Tá? Não citava nada. Ele diz também que a Bíblia está lotada de erros, está cheia de erros, né? Como eu coloquei eles contra a parede, mostrando que a teoria da inspiração de pensamento é para justificar os erros de Ellen White, e ele confessa sim. Preste atenção, meu amigo, como que ele confessa, tá? Com todas as letras, que o adventismo acredita que a Bíblia tem erros. Preste atenção. Então nós fomos olhar na Bíblia e encontramos erros científicos, históricos, geográficos na Bíblia. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós encontramos, né? E é assim que a gente pensa. É assim que nós entendemos. Viu aí? Você que é evangélico acredita que adventista é cristão e pior, é um cristão evangélico ou protestante? Você está redondamente enganado. Você percebeu que isso não é uma opinião isolada dele. Isso está nos livros adventistas. Aliás, Ellen White que surgiu com essa teoria maluca porque ela sabia que ela copiava de outros autores sem dar o crédito, tinha muitos erros, inclusive de história, porque ela copiava errado. Até os erros dos livros que ela copiava e não dava o crédito, falando que era revelação de Deus, tá? Ela introduziu muitos erros. Erros de história, geografia,
tá? Sem falar erros de ciência. Então, ela começou com esse negócio de que Deus inspira no pensamento e não verbalmente as pessoas. Os evangélicos não acreditam nisso. A Convenção de Chicago, ela foi criada para reunir os evangélicos, tá, que acreditam realmente na palavra de Deus. Então, ali foi definido a crença na inerrância da Bíblia. Não que antes não tinha isso, tá, mas foi definido ali, foi sistematizado a doutrina da infalibilidade e da inerrância bíblica. Eu não acredito, e não tem como você acreditar, numa Bíblia que é infalível, mas ao mesmo tempo não é inerrante. Ora, a inerrância, ela é decorrente da infalibilidade. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. Tá? Como que eu vou acreditar num Deus que inspira alguém, tá? Que é infalível, que não falha, mas que ao mesmo tempo erra? É muito contraditório. Tá? Mas os adventistas precisam acreditar nisso por quê? Porque a sua profetisa cometeu um monte de erros. Mas para eles colocar no mesmo saco a inspiração dela e os seus erros, eles vão atrás na Bíblia. E aí essas pérolas que você viu desse rapaz. Né? Agora, ele fez alguns questionamentos bíblicos. Né? Ele citou ali alguns alegados erros da Bíblia. Coitado, ele fala que ele tem mestrado, meu Deus. Onde que esse rapaz fez mestrado? Só pode ser mestrado de capelão só, porque de teologia, pelo amor de Deus, né? Bom, ele citou ali algumas questões. Por exemplo, ele falou que lá no sepulcro, um evangelho fala que tem um anjo, outro evangelho fala que tem 2 anjos. Ele fala que na cruz de Cristo, um evangelista interpreta de uma maneira o que está escrito e o outro interpreta de outra maneira o que está escrito. Tem no mínimo 3 ou 4 versões diferentes, tá? Ele falou também que a Bíblia fala que morcego é pássaro. E nós sabemos hoje pela ciência que morcego não é pássaro, é um mamífero. Uau! Olha, encontramos um erro na Bíblia. Legal, legal, legal. Bom, para você que está me ouvindo, veja bem, eu vou te citar, eu vou te orientar aqui a comprar 2 livros maravilhosos, tá? Inclusive, é o pessoal que esteve lá na reunião de Chicago, tá? Que é o Norman Geisler, com Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, tá? Veja que contradições está entre aspas, tá bom? Esse livro aqui responde todas as perguntas do meu amigo comediante adventista. Também nós temos um bem parecido que era outro teólogo que estava na mesma reunião junto com Norman Geisler, o Dr. Gleason Archer, tá? Inclusive ele é judeu convertido, ele tem a sua enciclopédia de dificuldades bíblicas. Esses 2 livros foram feitos para responder a essas dúvidas que as pessoas têm a respeito das alegadas, né, dificuldades bíblicas ou supostas contradições. Eu não encontrei aqui a questão do morcego, né? E aí então, é claro, você vai atrás para ver se a Bíblia realmente estava errada. E olha que interessante, né? Quando Levítico capítulo 11 fala sobre os animais impuros que não deveriam ser digeridos ou servir de comida para os israelitas, para os judeus, os hebreus na época, tá? Ele usa uma palavrinha bem peculiar ali. Em todas as outras versões que nós temos, está escrito ali a palavra pássaro. Diz assim, então, estes são os pássaros que vocês considerarão impuros ou detestáveis, tá? Só que a palavrinha ali para pássaro, no hebraico, dentro do dicionário de Strong, hebraico, é a palavra tispor, tá? Significa, ela vem de uma raiz que significa voar, voar. Então, olha a definição que Strong nos dá. Tá? Primeiro, criaturas voadoras, aves, insetos, pássaros, aves, pássaros, insetos alados. Por incrível que pareça, a Bíblia versão transformadora é que chega mais próximo do que Strong está nos ensinando aqui a respeito dessa palavra, que está em Levítico capítulo 11, versículo 13, que depois vai falar sobre o morcego. Tá? A versão transformadora traz assim, olha, estes são os animais voadores que vocês considerarão detestáveis e não comerão.
Ou seja, animais voadores, ou, como diz Strong, criaturas ou animais voadoras. Então, veja bem, o que o texto bíblico está falando é que os animais que voam e foi classificado como impuros, os judeus não deveriam comer. Entre eles, o morcego. Aí eu pergunto, o morcego é um animal que voa? É um animal que voa. Então está dentro do critério do original hebraico de Levítico. Tá? O que o nosso amigo está contestando a Bíblia é trazendo um conceito de classificação, de taxonomia moderna para dentro do texto bíblico. Está sendo que o original bíblico não diz pássaro. Ele diz, ou aves, né? Ele diz criaturas ou animais voadores. Então o morcego está incluído, porque ele é um animal voador, apesar de não ser um pássaro. Mas ali o texto original não está falando pássaro, está falando animal voador. Tá bom? Como diz aqui a versão transformadora. Então não tem nenhum erro na Bíblia. Erro tem o nosso amigo de interpretar erroneamente a palavra de Deus. Mas se você acha que as bizarrices teológicas dele param por aí, tem muito mais para você se divertir, meu amigo. Tá? Ele vai falar agora ele também falou sobre o sonho de Ellen White, né? Eu falei que Ellen White, ao contrário do pastor João Flávio, não se comunicava com os mortos. Quem comunicou com os mortos, pelo menos alguma vez, foi Ellen White, que teve um sonho com seu marido morto. Ele falou com ela falou com ele, um diálogo muito grande, né? Sendo que no sonho a gente não consegue ter esses diálogos perfeitos e grandes assim, mas ela teve, né? Contou toda uma história, toda uma narrativa perfeita desse encontro com o seu marido morto. Ele deu um conselho para ela acatou esse conselho depois que ela acordou. Aí ele me saiu com essa pérola. Olha, Freud explica. É que o subconsciente dela, porque ela estava com saudade do seu marido, quando ela dormiu, o subconsciente trabalhou, esse subconsciente deu a resposta para ela, então ela acatou o conselho do seu subconsciente. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Eles não têm resposta para isso, tá? Aliás, a resposta desse rapaz, ela destoa de qualquer resposta que eu já li nos sites adventistas a respeito desse sonho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quer dizer que ela sonhou, mas foi o seu subconsciente que deu a inspiração, né? O conselho, ela acatou o conselho do seu subconsciente. Veja bem. Então, quer dizer que se eu deitar no dia anterior, preocupado com as contas que eu tenho para pagar, com as minhas dívidas, e se eu sonhar com alguém falando sobre a loteria, quer dizer que o meu subconsciente pode me mostrar o número da loteria que vai acontecer amanhã. E se eu jogar, eu posso ganhar. É isso, tá? Nem Freud fala isso, né? Nem Jung, ninguém, nem o Padre Quevedo fala isso, meu amigo. Isso é teoria sua, tá? Para tentar livrar a cara de Ellen White, é claro, mas é um absurdo. Mas Ellen White não teve só esse sonho. Vamos dar uma olhadinha num sonho muito interessante que ela teve e preste atenção como que ela acatava conselhos de pessoas que apareciam em sonhos para ela. Vamos lá? Na noite seguinte, sonhei que um jovem de aparência nobre entrou no quarto em que eu estava imediatamente após eu ter falado. Essa mesma pessoa, preste atenção no que ela está falando. Esta mesma pessoa me tem aparecido em sonhos importantes para instruir-me de tempos em tempos durante os 26 anos passados. Olha aí, meu amigo. Ellen White sonhava com uma pessoa que ela nem sabia quem era. Era um rapaz que aparecia de nobre aparência. Lembrando que Satanás se transfigura em anjo de luz, tá? Paulo é quem diz isso aí. Ela diz que ela acatava os conselhos desse jovem durante 26 anos da vida dela. Então veja bem, quando o Tiago White, ou James White, aparece para ela em sonho, você acha que aquilo lá era o subconsciente? Você acha que Ellen White acreditava que esse jovem aqui era coisa do subconsciente dela? Tá? Ela acreditava que isso vinha de Deus. E esse jovem ficava dando recado para ela. Agora eu me lembro uma música, né, do Raul Seixas. Ele diz assim, quanto Freud explica, o diabo fica dando os toques. Fica dando os toques, ele fala no singular. O diabo, enquanto Freud explica, o diabo
fica dando os toques. Quem sabe esse rapaz aqui não seja na mesma situação da música do Raul Seixas, né? Vamos lá. Mas enfim, será que Ellen White, ela acreditava que isso era o subconsciente? Ela não acreditava nisso, ela acatava o que era dito para ela nos sonhos e ela acatou o que o seu esposo morto disse para ela no sonho. Aliás, o final da carta, onde ela relata este sonho, preste atenção como que ela termina a carta. Não é minha tarefa apresentar-me na Assembleia da Associação Geral. Isso quem disse para ela foi o esposo morto. Então ela termina falando, não é minha tarefa apresentar-me na Assembleia da Associação Geral. O Senhor me proíbe. Isso é o bastante. Ela acreditava que Deus estava falando com ela através do sonho de um morto. Então essa resposta sua, ela não condiz nem com as respostas oficiais da Igreja Adventista, não condiz com o contexto da vida de Ellen White através dos sonhos e não condiz com a carta no qual ela relata esse sonho, tá bom? Então você inventa outra porque essa não colou também. Tudo bem? Então vamos lá. Ele também fala sobre os plágios de Ellen White. Ele vai tentar defendê-la sobre os seus plágios. E ele cita quem? Dr. Ramick. Deixa eu contextualizar você. Veja bem. Ellen White sempre foi acusada de plágio. Sempre. Desde a época de alguns pioneiros. Tá? Cam White, que foi que viveu dentro da casa de Ellen White, foi um dos primeiros grandes adventistas a abandonar o adventismo e escrever um livro relatando os plágios de Ellen White. Depois dele, seguiu vários adventistas que falavam sobre os plágios, que acusavam Ellen White de estar plagiando. Tá? Até que a gota d'água veio em 1980 com as pesquisas de um pastor adventista que era adventista durante 36 anos. Aliás, o ministério, né, pastoral dele, 36 anos. Walter Rea. Ele escreveu A Mentira Branca, White Lie. Este livro foi uma bomba. Este livro fez, segundo as reportagens da época, na revista Times, na revista Washington Post, enfim, fez que milhares de adventistas abandonassem a igreja adventista. Porque ele provou que cerca de 80% dos livros, dos escritos de Ellen White, tá, foram plagiados. Né? E ele vai citar como defesa quem? Ele vai citar um advogado, o Dr. Ramick. Esse advogado, deixa eu te contextualizar na história, ele foi contratado pela Igreja Adventista para poder defender Ellen White da acusação de que ela violou direitos autorais de autores, os quais ela citou nos seus livros, mas não deu crédito. Então ele traz a conclusão deste homem falando que Ellen White ela está isenta, tá? Ela não era uma criminosa, ela não poderia ser acusada de plágio, não poderia ser acusada de ter violado os direitos autorais, porque na época nem existia isso direito, esse negócio de direitos autorais estava começando. Que advogado que é contratado pelo cliente que vai ficar contra o cliente? O advogado, ele é contratado, todos sabem, isso aí você não precisa ser perito em leis, ser perito jurídico. Todos sabem que o advogado é contratado para defender o cliente, ele vai ficar do lado do cliente, ele vai tentar levantar provas não contra o cliente, mas a favor do cliente, para isentá-lo de culpa, tá? Nenhuma pessoa em sã consciência contrata um advogado para produzir provas contra ela mesma. Então aí quando a Igreja Adventista ela contrata o Dr. Ramick, ela já está atestando que Ellen White é culpada. E culpada de plágio e de violar os direitos autorais. Se bem que plágio e violação de direitos autorais são coisas um pouco diferentes, tá? Elas parecem ser iguais, mas não são. Elas são diferentes. Mas muito bem. Fora isso, o nosso amigo não citou também o relatório Veltman, né? De Fred Veltman. Ele também é um adventista, foi contratado pela Igreja Adventista. E apesar dele falar que, na opinião dele, pessoal dele, ele acha que Ellen White não foi culpada de plágio, todo o relatório de mais de 2.000 páginas, tá? Todo o relatório, ele deixa claro que ela plagiou todos esses autores. Tá? A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, sobre essa questão do plágio. E nós vamos ver sobre o relatório Veltman. E o nosso amigo não cita o relatório Veltman, ele cita quem? O Ramick. Mas mesmo o Ramick,
É uma coisa interessante. Dê uma olhadinha como que ele defende Ellen White. Tem uma entrevista dele na revista Ministry. Deixa eu ver se é na Ministry. Diz assim, olha, essa entrevista. Dr. Hamik, a mensagem é o ponto crucial. O crítico lê uma determinada frase e pode não perceber o seu significado. Pode também, frequentemente, o faz tirá-la do contexto. Porém, que se leia a mensagem completa. Qual é a intenção da autora? O que ela realmente está dizendo? De onde provém as palavras nesse caso? Não é o mais importante. De onde provém as palavras nesse caso não é o mais importante. Qual é a mensagem que está por trás das simples palavras? Se a mensagem é relegada a um segundo plano, então a própria Bíblia não merecia ser lida. Isso no caso de se atribuir importância apenas às palavras. Preste atenção. Ele diz que teve 300 horas de leitura dos livros de Ellen White. 300 horas. Ele percebeu que ela plagiou. O que ele está fazendo aqui? Ele está tentando mudar o foco. Olha, esquece as palavras dela. De onde vieram? A origem? Não importa. O que importa é a mensagem bonita que ela passa. Então o que importa é você saber que ela passou uma mensagem de Deus. Esse é o advogado. Tá? Esse é o advogado contratado pela Igreja Adventista. Fred Veltman, ele ficou 8 anos estudando, pesquisando. Inclusive, ele frequentou a casa de Walter Heer, tá? Para pesquisar o livro de Heer. E ele ganhou da Igreja Adventista quase $500 mil. $500 mil durante 8 anos para pesquisar. E no final, o seu relatório ele é avassalador. Ele é um atestado de que Ellen White era culpada. Ela era plagiadora. Ora, Walter Heer, 36 anos, familiarizado assim, de modo profundo com os livros de Ellen White. Tá? O Dr. Veltman, adventista, tá? Todos eles atestam que Ellen White plagiou. Agora vem o Dr. Hamik, que é um católico contratado, a sua firma de advocacia foi contratada para livrar a cara de Ellen White. Então ele percebe que ela plagiou, então ele começa agora a colocar panos quentes. Mas tem mais, tá? Acompanhe comigo aí o resto da entrevista. Pergunta, qual dos livros de Ellen White o senhor achou mais útil? O único livro que li inteiramente foi O Grande Conflito. Olha aí. O único livro que ele leu foi O Grande Conflito. Bem diferente do Walter Heer, bem diferente do Dr. Veltman. Tá? Esse cara aqui não sabia nada de Ellen White. Ele está aqui fazendo o quê? Uma defesa como um advogado qualquer. Tá? Um advogado de porta de cadeia, que defende com qualquer argumento o seu cliente, mesmo sabendo que o seu cliente está errado. Outra pergunta dessa entrevista, vamos lá. Essa é mais interessante mesmo. Essa aqui que entrega ele de vez. Olha, não lhe causou certa preocupação o que algumas pessoas disseram quanto ao fato de ela haver tomado muito material literário emprestado de outros escritores? Olha a pergunta e olha a resposta que ele vai dar. Esse é o Dr. Hamik que o nosso amigo citou como defesa de Ellen White para dizer que ela não plagiou. Preste atenção. Dizer 40 ou 400, francamente, é algo muito imaterial. Não faria nenhuma diferença para mim, ainda que ela tivesse tomado tudo emprestado a outros autores. Eu vou ler de novo. Não faria nenhuma diferença para mim, ainda que ela tivesse tomado tudo emprestado a outros autores. Percebeu o que esse cara está fazendo? É um advogado contratado pela igreja para defender Ellen White. Para ele não importa se ela pegou as coisas de outros autores, colocou nos seus escritos, falou que era inspiração de Deus e que Deus tinha revelado diretamente do trono iluminado de Deus e vendia esses livros como se fosse revelação de Deus. Para isso, as pesquisas do Dr. Hamik não importam, tá? Para ele não importa o plágio. O que importa é que ela não violou direitos autorais. Percebeu? Ele não está lidando com plágio aqui, ele está lidando com a questão de direitos autorais. E para nós não importa isso. Nem tudo que é legal é moral. E nesse caso aqui, em particular, foi imoral o que Ellen White fez.
Ela roubou, literalmente ela roubou, porque na época existia leis de direitos autorais sim, bem o contrário do que ele está dizendo. Existia leis de direitos autorais. Os adventistas sabiam disso, tá? Tenta você agora ir lá no, como eu disse, na Unasp e fazer empréstimo literário em alguma dissertação, em alguma monografia. Vê se o coordenador vai deixar você fazer empréstimo literário. Tá? Não vai deixar, meu amigo. Não vai deixar. Por quê? Porque isso é imoral, é contra a lei. E já existia lei na época de Ellen White, e os adventistas sabiam muito bem disso, inclusive Ellen White sabia disso aí. Tá? Mesmo assim, ela pegou o material de outras pessoas por atacado, não deu crédito e vendeu isso, literalmente vendeu. Tá? Os livros eram vendidos. E ela ganhava por isso também. Ela repartia com uma associação. Ela vendeu, não deu crédito aos autores e vendia aí como se fosse revelação de Deus, inspiração de Deus. Isso é maligno. Essa é a igreja adventista, tá? Preste atenção o que ela dizia a respeito das suas revelações. Vamos ler aí. Quando minha pena vacila um momento, vem à minha mente as palavras apropriadas. Quando escrevia estes preciosos livros, se eu titubeava, recebia a palavra mesma que eu queria para expressar a ideia. Veja, ela fala que ela não dependia de ninguém para expressar as suas ideias. Mas não é isso que o relator Veltman, nem Walter Hier e outros viram nos escritos de Ellen White. Tá? A própria igreja depois veio admitir que ela pegava as palavras de outros emprestadas para poder expressar suas ideias. Mas ela fala que isso aqui não acontecia. Tá? Isso é sério, gente. Tá? A igreja adventista sustenta um ídolo, igualzinho à igreja católica. Tá? Mas, infelizmente, adventistas como esse nosso amigo aí, que é digno de oração, tá? Para ele ser liberto de toda essa heresia maligna, estão aí aos milhares dentro das igrejas adventistas. Tem muitos adventistas, gente boa mesmo, tá? Pessoas sinceras, pessoas honestas, que querem realmente obedecer a Deus e que não conhece toda a história da igreja adventista e toda essa desonestidade, esse encobertamento de fatos, né, que se viessem a público de modo assim mais escancarado, comprometeria muito as estruturas, as bases da própria instituição Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, é isso aí, tá? Nem tudo que é legal é moral, mesmo que se não houvesse lei de direitos autorais na época de Ellen White, tá? Isso ainda seria imoral, tá? Porque ela estava roubando o pensamento e os escritos de outros, colocando como se fosse dela e vendendo como se fosse revelação de Deus. Ela infringiu vários mandamentos do Decálogo. Primeiro, não mentirás. Outro, não roubarás, tá? E também tem o não cobiçarás, tá? Porque para ela se apropriar, porque ela cobiçou, tá bom? E ela fez tudo isso em nome dessas revelações. E a igreja tem ela como uma profetisa de Deus. Pois é. Mas vamos para outras questões aí, tá bom? Ele também fala para nós que nós estamos atacando Ellen White porque ela esteve em 7 luas e nós falamos que isso é uma maluquice, estar em 7 luas, estar em Saturno, conversar com Enoque. Aí ele pega a sua metralhadora e dispara contra as outras igrejas. Ele vai falar assim, olha vocês aí que defendem esse negócio de glossolalia, o falar em línguas estranhas, né? Existe tanta bizarrice que eu já vi nessas igrejas. Uau! Como que se ele tivesse refutado, né, as bizarrices de Ellen White. Veja bem, vamos colocar os pingos nos is aqui. Tudo isso que o meu amigo falou provém de uma coisa chamada neopentecostalismo. Então existe uma diferença entre neopentecostal e pentecostais clássicos. Tá? Todas essas bizarrices que ele falou vêm do neopentecostalismo. E que no site do CACP, se você tiver a pachorra aí de procurar, você vai encontrar vários artigos condenando tudo isso que o nosso amigo falou. Tá? Nós não defendemos nada disso. Nós, na verdade, condenamos. Somos um dos sites que condenam tudo isso. Mas existe uma diferença entre pentecostais de verdade e neopentecostais. Agora, vamos voltar para Ellen White. Você acha que a maior bizarrice, a maior maluquice de Ellen White é ter ido em Saturno e conversado com Enoque?
Rapaz, para quem conhece a história da igreja adventista, isso que o meu amigo aí tirou sarro nessas igrejas, não é 1% do que aconteceu entre os mileritas e adventistas da primeira geração, inclusive de Ellen White. Para isso eu trouxe esse livro aqui de George Knight, um historiador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado Adventismo, a origem, o impacto do movimento adventista, milerita, perdão. Aqui no capítulo 12, eu já citei esse livro em outra oportunidade, em outro vídeo sobre 1844, e é maravilhoso esse livro, tá? Eu indico a todos comprarem esse livro. Você que está estudando aí Adventismo, quer saber se ele é verdade ou não, leia as bizarrices desse livro, meu amigo. Aqui no capítulo 12 é intitulado assim, olha, a ala radical do Adventismo. Bom, eu já não preciso falar mais nada, né? Começa assim, o primeiro parágrafo, desorientação e desordem são duas palavras que nos ajudam a entender o clima e a estrutura do Adventismo milerita após 22 de outubro de 1844. Tá? Ele continua aqui falando um monte de coisa interessante. Olha, um Adventismo desconcertante. O caos das novas interpretações levou a algumas conclusões estranhas, tanto na teoria quanto na prática. E aí ele vai citando um monte de coisa. Deixa eu ver aqui. Eles começaram a desenvolver uma doutrina de que trabalhar era pecado, porque Jesus já estava voltando, o ósculo santo, lava-pés, a igreja adventista tem até hoje isso. Vem de lá, de toda essa confusão lá. Deixa eu ver aqui. Ele cita também Israel Daymon. Tá? Essa história de Israel Daymon é fantástica, porque mostra, esse era um grupinho da onde Ellen White saiu. Ela se associou, ela e o seu marido, a algumas pessoas, tá, que eram fanáticas, totalmente fanáticas. Isso aqui, o próprio historiador vai falar, olha, esse cara, que tinha um outro senhor chamado Jacobs, que fazia parte desse grupinho fanático aí, diz assim, olha, além disso, ele, Jacobs, também publicou uma das primeiras visões de uma jovem chamada Ellen Armon, que é Ellen White, é o seu nome de solteira. Manifestações por meio de visões era uma outra característica dominante dos adventistas extremistas. O grupinho de Ellen White não era só ela que tinha visões e fazia profecias e coisa e tal. Não, tinha um monte, era uma balbúrdia mesmo, tá? Aqui ele diz, ó, em 1845, Samuel Snow também se uniu aos profetas. Nesse ano ele passou a se ver como Elias, que apareceria exatamente antes do advento do Salvador. Esse Samuel Snow é o carinha que ditou a data de 1844. Aqui na outra página, no início de 1845, as visões também eram comuns entre os grupos de adventistas da Porta Fechada. Olha, Porta Fechada, as visões eram comuns entre esses adventistas. Um dos centros mais destacados era o Maine, que teve pelo menos 5 profetas, 4 deles mulheres. Ellen White fazia parte deste grupo aqui do Maine, tá? do grupo da Porta Fechada. E a primeira visão que ela teve da Porta Fechada foi neste grupo. Tá? Depois que ela veio falar dessa tal primeira visão, que na verdade não foi a primeira visão dela, que Deus consertou, e aí que é a justificativa que o nosso amigo cita a respeito da Porta Fechada aí. Não, mas tem muita coisa para ser averiguada, viu? Mas nós estamos falando aqui de adventistas que eram excêntricos, né? Bizarrices e tal. Ó, por exemplo, Ellen Armon e Tiago White não haviam pensado em casamento em nenhum momento futuro. Por quê? Eles nem se casavam porque eles queriam que Jesus, eles esperavam a volta de Jesus. Tá? E depois eles resolveram casar. Aqui no capítulo 14, o desenlace sabatista começa assim, olha. Os adventistas do sétimo dia, preste atenção, saíram de um segmento do adventismo dominado pelo extremismo. Extremismos. E aqui um subtítulo, Nascidos na Confusão. Tá? Ó, esta conclusão era totalmente inaceitável para os pioneiros sabatistas. Assim, eles ficaram no outro grupo em que havia os espiritualizadores e os ramos fanáticos. Além disso, até mesmo a leitura casual dos primeiros escritos de Ellen Armon White indica que o trabalho tanto dela quanto de seu marido
teve início ao lado de pessoas fanáticas. Uma das primeiras visões de Ellen teve lugar em meio aos fanatismos de Israel Daimon. E sabe o que esses caras faziam? Ó, eles gritavam para espantar o demônio, tá? Eles achavam que o grito espantava o diabo. Ellen White praticou muito isso. Eles rolavam no chão. As reuniões eram cheias de gritarias, tá? Pessoas caindo pelo chão, desmaiando, se prostrando, gritando, cantando alto, perturbando a vizinhança. Essa era a igreja, né? As reuniões as quais Ellen White e seu marido frequentavam, junto de um grupinho fanático. Não sou eu que estou falando, é um historiador da Igreja Adventista. Era um historiador da Igreja Adventista, meu amigo. Tá? Agora você quer vir jogar na cara dos neopentecostais que eles são excêntricos, fanáticos, esquisitos? Olha o seu movimento, de onde saiu. Aquele ditado é muito bom, né? Quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros, tá? Muito bem, vamos prosseguir. Aí ele coloca a cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo? É debochar das línguas estranhas, né? As línguas que Deus deu através do Espírito Santo para serem usadas pela igreja é motivo de deboche dele. Vamos dar uma olhada de novo, vamos recordar o que ele falou sobre língua estranha. O que vocês estão aí rosnando, gritando, se contorcendo, é o labachuro cangachariano. Percebeu? Leandro Quadros, esse é seu pupilo, rapaz. Que vergonha, hein? Por isso que eu falei, se cobrir é circo, se cercar é hospício. Tá? Infelizmente, é a única conclusão que eu posso chegar, tá bom? Mas o meu amigo, ele acredita que as línguas estranhas é uma coisa bizarra do outro mundo, somente louco, que fica falando em línguas, ele até imitou aí, né? Agora, ele é um ignorante completo da história da sua igreja, ou ele está fazendo o que não conhece, tá? Ele está sendo desonesto intelectual. Por quê? Porque se ele lesse a Revista Adventista de 1973, um artigo do neto de Ellen White, chamado Arthur White, a respeito do movimento carismático dentro da Igreja Adventista, ele não fazia esse circo que ele fez. Tá? Vamos dar uma olhadinha o que o neto da Ellen White falou sobre línguas estranhas dentro do Adventismo? Vamos lá. O título Línguas nos Primórdios de Nossa História, na revista de novembro de 1973. Ele diz assim, olha, experiências de êxtase religioso não eram ocorrências raras entre os cristãos sinceros de 1830 e 1840. Alguns daqueles que posteriormente se tornaram nossos antepassados espirituais estiveram envolvidos nelas. Inclusive Andrews, viu? Tais experiências podem ser consideradas sob os seguintes aspectos: prostração física, exclamação de louvores a Deus, falar em línguas desconhecidas. Vamos de novo? 3. Falar em línguas desconhecidas. 4. Cura divina. Ele prossegue. Há em nossa história dos primeiros tempos 4 experiências registradas quanto ao falar em línguas. Olha aí! A primeira teve lugar em 1847, aparentemente com o fim de conduzir um jovem ao ministério. A segunda em 1848, envolve um ponto doutrinário, e é a questão do sábado, viu? Para saber quando que o sábado deveria ser guardado, se era às 18 horas ou ao pôr do sol. Aí alguém foi tomado em línguas estranhas do meio adventista. Uau! A terceira, em 1849, representou direção para o esforço missionário. E a quarta, em 1851, refere-se a um relato descrevendo o testemunho do Espírito Santo quando manifestava a presença e o poder de Deus. Olha aí, presença e o poder de Deus. É um linguajar muito parecido com o qual os pentecostais ou neopentecostais utilizam até hoje. Viu, meu amigo do Porta dos Fundos? Percebeu? Então, o que você falou sobre hipocrisia não cabe a nós. A carapuça coube certinha em você. Ela se ajustou em você. Conseguiu aí? Isso, coloque bem fundo. Enterre bem, tá bom? Porque isso aqui que eu citei é o que mostra que vocês são hipócritas de verdade, tá? Mas vamos mais, tem mais coisas. Tem um artigo na revista Ministry, ele diz assim, olha,
Além de cantar, gritar, rir, até rir, viu? Tinha o riso do espírito também. E falar em línguas, os primeiros adventistas frequentemente experimentavam prostração ou serem mortos pelo espírito. Meu amigo, quem tem telhado de vidros não joga pedra no telhado dos outros, viu? Isso é uma experiência para você segurar com você aí, tá? Você acha que nós não conhecemos nada da Igreja Adventista, né? Nós não conhecemos nada da história da Igreja Adventista. E é por conhecer a Igreja Adventista que nós nunca nos tornamos adventistas do sétimo dia, tá bom? Bem diferente. Bom, eu vou parar por aqui. Esse será o meu último vídeo. Eu não vou ficar dando refutações a todos os vídeos, porque isso aí vai ficar interminável, tá? Deixa os adventistas no chororô deles. Deixa eles espernearem aí. Essa resposta é avassaladora. Mostrou a hipocrisia e desnudou realmente Ellen White perante os internautas. Vocês façam o julgamento. Quem está com a hipocrisia? Quem é hipócrita? Nós ou o nosso amigo do Porta dos Fundos? Eu voltarei a fazer mais vídeos sobre este tema, sobre Ellen White, como eu prometi, mas eu não voltarei a refutar o nosso amigo adventista. Deixe ele fazer os vídeos dele, deixe ele gritar como ele quer, o chororô tá livre, tá bom? Enquanto a carruagem passa, os cães ladram. E o CACP é essa carruagem, tá? Que está tirando muitos adventistas da ignorância. Nós temos recebido muitos testemunhos de adventistas que têm deixado esta igreja após conhecer a verdade a respeito, não só de Ellen White, a respeito de doutrinas como o sábado, o juízo investigativo e outros temas aí cabulosos, né, heréticos que essa igreja professa, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí, o seu comentário também e espalhe o nosso vídeo aí também nas comunidades adventistas para que eles conheçam a verdade a respeito da falsa profetisa desta igreja. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.